Lucas 17, nós vamos ler do versículo 11 até o 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus, e em alta voz, e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te curou. Irmãos, nos últimos dias, eu confesso que eu tenho ficado com o coração bastante aflito em função das guerras que assolam o mundo, em especial na faixa de Gaza, Israel, Palestina, porque aquilo tem tudo a ver com o contexto que a gente desde criança aprendeu dos textos bíblicos, né? E assim, eu aprendi desde criança a Bíblia um livro sagrado, e realmente é um livro religioso, e a gente entende isso, mas se a gente também parar para ler a Bíblia numa outra ótica de uma outra ciência, a ciência da geografia humana, você vai perceber coisas tremendas. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui no texto, nada no texto é por acaso. Está falando que Jesus sai de Samaria, né? ou como diria, Israel do Norte, e está para caminho para Jerusalém, onde seria crucificado, né? E eu gosto sempre de dizer, para mim, a gente dá continuidade aos textos bíblicos, como aconteceu quando Jesus veio, 2000 anos atrás, como aconteceu quando Lutero mostrou algumas coisas que precisavam ser corrigidas na igreja, e como acontece hoje, que a gente está vendo as coisas acontecerem, né? O povo de Deus caminha e a história caminha junto, né? O que acontece? Se você pegar a Bíblia sob essa ótica da geografia humana, você vai perceber logo no início de Gênesis, onde está mostrado o paraíso. O paraíso está lá, e descia 4 rios: Tigre, Eufrates, Gion, Pison. Obviamente a gente não tem como ter certeza e nem saber direito de Gion e Pison, mas o Tigre e o Eufrates está lá até hoje. Então, do vale da Mesopotâmia, sai Abraão e vai para a terra lá dos palestinos, dos cananeus, e quando chega lá, claro que havia parte da terra não habitada, ele cuida do seu gado ali, mas ele respeita os cananeus que já estavam ali, não é? Faz adoração com eles. Você vai ver a Melquisedeque, né? O sacerdote Melquisedeque, tem até um livro muito importante, o fator Melquisedeque, e Abraão convive naturalmente com aquele povo ali e se junta. Mas depois disso, pouco tempo, alguns anos depois, começa a tomada de terra e guerra e busca isso, até quando você chega no grande reino de Davi. Eu não vou prolongar muito nessa questão, por isso, mas nem Davi ousou ocupar a terra dos filisteus, Gaza, e hoje eu me vejo com impérios querendo derrubar Gaza e transformar num resort.
Isso me assusta bastante, me deixa bastante triste, né? Não que Israel tem o direito de viver, mas todos temos o direito de viver pacificamente entre os povos, e não se tem conseguido isso. Isso me aflige o coração, né? E nesse contexto desse texto que a gente está dizendo aqui, está lendo, que Jesus sai do norte, porque era mesmo, Israel do norte, com 10 tribos, Israel do sul, Judá e Benjamim, né? Não é como, mas exemplificando, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Israel do Sul e Israel do Norte, não é? Mas Jesus sai, por isso é que você tem muito conflito, o judeu não aceitando o samaritano, irado com o samaritano, porque ele se sentia mais perfeito, mas Jesus não olha assim. E Jesus conviveu muito bem com judeus, rabinos, Nicodemos. E Jesus também viveu com o samaritano, a mulher no poço, o cananeu, a mulher cananeia e tudo isso. Então é possível ter essa vida assim. Por isso que essa geografia é importante a gente compreender ela nesse contexto, desse fato que a gente vai refletir agora. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre os personagens que aqui estão. O primeiro deles é Jesus. Quem é Jesus? Isso é importante para nós hoje, a gente compreender quem é Jesus. E no livro de Hebreus, para mim, tem a definição mais perfeita de Jesus. Fala assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, nos últimos dias nos falou pelo Filho, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. O autor de Hebreus fala que Jesus é o resplendor da glória de Deus, ou seja, é o máximo de Deus, a expressão exata de Deus. Então nós, como cristãos, precisamos compreender isso, e não podemos deixar o ódio tomar conta da gente, a gente ficar contrário, né, a outros povos. Essa expressão exata de Deus é que encontra com aqueles leprosos. E o Cristo, quando encontra com esses leprosos, ele não questiona se eles são judeus, se são samaritanos, ele apenas os cura, porque ele é amor, ele é misericórdia, né? Agora, quem são os leprosos? Os leprosos, às vezes, eu já vi pregadores que fazem uma certa confusão com os leprosos, tentando comparar os leprosos com os moradores de rua atuais. Pode ser no sentido de certo afastamento da sociedade, mas não é a mesma coisa. O morador de rua é multifácil. Morador de rua, você tem trabalhador que recolhe as coisas 8 horas da noite, de manhã tem que entregar no depósito, ele dorme por aí mesmo, porque mora longe, mora em outra cidade. Você tem pessoas viciadas em drogas ilícitas, drogas lícitas, que acabam em bagunça, tem pessoas com problemas mentais, você tem pessoas com conflitos familiares. Então é até complicado você defender um morador de rua. Agora o leproso não. O leproso era alguém que sofreu a doença e ele foi afastado da sociedade. O leproso poderia ser um pai de família, de repente surge a lepra nele, aquela doença, cai o braço, cai o nariz, e a medicina era muito frágil naquela época, ninguém conseguia fazer tratamento, e acaba que aquela pessoa era retirada do convívio da sociedade. Poderia ser alguém, membro da sinagoga, um dirigente judeu ali, praticante, mas ele apareceu a lepra, então ele era alijado, retirado. E o sacerdote é que determinava: você está impuro, então você vai ser afastado. Então a dor daquele leproso era muita, porque ele era
afastado da sociedade, né? E às vezes a gente vê hoje alguns outros tipos de pessoas que são afastadas, né? São ditas impuras e ninguém quer por perto. Assim era o leproso. Quando o leproso passava, as pessoas gritavam: lá vai o impuro, corra, afaste. Ele tinha que ficar pelo menos 100 metros longe das outras pessoas, no mínimo 100 metros. E ali ele deveria relembrar os momentos de lazer com a sua família, na sua igreja, mas ele estava afastado. Ele estava afastado. E assim é que Jesus encontra esse leproso. Esse que é a expressão exata de Deus. A misericórdia em pessoa, o amor perfeito, a justiça perfeita. Ele encontra aqueles 10 leprosos. Quando ele passa, eles começam a gritar: mestre, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. E claro que Jesus não deixaria em branco. E Jesus olha para eles e diz: vocês estão curados, podem ir, podem voltar à sinagoga, ao rabino, vocês estão curados. E eles começam a voltar. E na medida que eles vão voltar, provavelmente eles devem ter ficado assustados, porque eles deviam dizer assim: veja só, ele manda a gente diretamente para aquele que expulsou a gente, para o rabino. Mas eles ao mesmo tempo estavam alegres, eles olhavam um para o outro e começavam a ver que estavam sendo curados mesmo. Aquela carne podre, né? Sarada. Mas há preocupação: como é que nós vamos voltar? Mas é porque eles tinham que voltar. Era somente o rabino na sinagoga que poderia declarar que eles estavam curados, fazer um ritual de purificação, receber as ofertas deles, para depois declarar que eles estavam curados. Mas um deles, quando observa que está curado, ele entende o que aconteceu com ele. E ele percebe que não tem justificativa ele voltar para a sinagoga, porque aquele ritual, aquele aspergir de sangue, aquele aspergir de água, representava o Messias que estava diante dele, que era Jesus Cristo. E ele reconheceu isso, que Jesus era o Messias. Então ele fala: eu que eu vou voltar para o ritual? Eu vou para Jesus. E ele retorna para Jesus. E ele retorna para Jesus. E Jesus o acolhe, o recebe e diz: agora, a tua fé te salvou. Há uma diferença entre a cura e a salvação. São dois momentos de Jesus nesse contexto, nesse fato. Nós entendemos, e devemos entender assim, que nós, enquanto irmãos, nós somos uma comunidade de irmãos. E é por isso que Jesus nos ensina a nos chamarmos de irmãos. Mas não é só uma palavra de rito, de ritualística, não. É porque o que Jesus espera é que a gente tenha o comportamento de um para com o outro, como irmão, né? Um irmão que auxilia o outro, um irmão que ajuda o outro. Eu até costumo dizer, as palavras que a gente usa muito, pastor, presbítero, significa o que é irmão mais velho. É irmão mais velho. O pai sai para trabalhar, as pessoas mais velhas vão lembrar disso. O pai e a mãe saem para trabalhar e fala com o irmão mais velho, 10, 12 anos: cuida dos seus irmãos aí. E aí você tem que ficar lá atento, porque a criança vai querer acender fogo, você fala: não mexe nesse fogo não, já fez seu dever e tal, e vai ajudando o irmão mais novo.
essa relação que Jesus espera de nós como irmãos, o cuidado um com o outro. É por isso que a gente trata entre nós como irmãos. E naquele contexto ali, Jesus vai e faz uma pergunta um pouco difícil, um pouco amarga para aquele que retorna e que reconhece Cristo, né? Que recebeu de Cristo a palavra: a tua fé te salvou. Salvou por quê? Salvou porque aquele tinha compreendido agora qual que era a relação dele com Cristo. Não somente uma relação de ritual. Eu vou na igreja bater ponto, eu vou não sei o quê, eu vou rezar não sei quantas horas. Não, mas uma relação de compreender o que Cristo ensina, o que Cristo faz, não é? As ações, a preocupação de Cristo, a misericórdia de Cristo, a justiça de Cristo. E Jesus pergunta para ele: onde estão os outros 9? Ora, os outros 9 tinham recebido a cura de Cristo, estavam agradecidos, felizes, mas se voltaram para simplesmente um ritual, né? Não voltavam assim, tudo bem, é coisa boa, mas o 10º ele tinha compreendido que ele estava diante daquele Messias prometido, da expressão exata de Deus, e ele passou a compreender que ele deveria caminhar mais próximo desse que é a expressão exata de Deus, agir da forma como esse que é a expressão exata de Deus. E ele retorna e passa a andar com Cristo. Para a gente até encerrar, eu quero trazer para a nossa realidade de hoje, para a nossa vida de hoje, não é? De certa forma, talvez não fisicamente, ou talvez fisicamente, a gente tenha recebido uma cura de Cristo. Eu acredito, né? Eu sempre digo, a gente precisa acreditar nas coisas sobrenaturais de Deus, senão a gente não é igreja, né? Claro que tem as coisas naturais, é isso mesmo, por isso que nós somos irmãos, um ajuda o outro, um ajuda o outro a arrumar emprego, um ajuda o outro a comprar a cesta básica, isso é maravilhoso, a igreja tem que ser assim mesmo, mas existe também coisas sobrenaturais que Deus faz, cura física, cura da mente, do espírito, né? E Jesus faz isso conosco. E aí é que eu deixo essa pergunta para cada um de nós refletir nessa manhã. Em determinado momento, eu acredito, Jesus fez comigo, então eu acredito que tenha feito com você. E aí, qual é o nosso comportamento hoje? Com aqueles 9 que simplesmente praticam um ritual e esquecem os ensinamentos práticos de Jesus Cristo? Ou a gente é como aquele 10º que passa a caminhar com Jesus? Porque hoje a gente percebe, há muitas denominações, irmãs nossas, que se preocupam somente com a maneira ritualística, mas não se preocupa com a irmandade, com o amor, não é? E só se preocupa com aquilo que você entregar a oferta, não é? Está preocupado só com a oferta, porque naquela época tinha que dar uma oferta também para o sacerdote declarar a pessoa pura, não é? E hoje muita gente só vive preocupado com isso dentro das igrejas, mas não é essa a maneira correta de você enxergar aquele que é o resplendor de Deus. É você passar a viver como Cristo, amar como Cristo. E tem uma coisa também que é importante para nós: assim como Cristo nos curou, nos salvou, Ele fez isso também com o outro irmão, aquele que senta do nosso lado, e a gente tem sempre que procurar
aproximá-lo de Jesus, jamais cercear. Aqui não é lugar para você, isso aqui não é para você, você está impuro, lá vai o impuro, ficar apontando dedo de acusação para os outros. Não, Cristo salvou, Cristo purificou. Então, irmãos, eu encerro com essa mensagem para mim, para todos nós, para que a gente compreenda que quando Cristo nos cura, Cristo nos leva a sentar numa mesa com Ele, né? Traz intimidade, a gente tem uma relação próxima hoje com Cristo, podemos abrir o coração, estar com Cristo, e temos também que compreender que o outro também é recebido assim, né? Não vou ficar apontando o dedo para quem vive só de ritualística, mas a vida com Cristo vai muito além do que simples ritual. É uma vida que se preocupa com o outro. Quando alguém clama por misericórdia, você atende como Cristo atendeu, tá? Não quero deixar peso para ninguém, mas eu quero deixar, não posso deixar de fazer isso, como um irmão mais velho, que não deixa o mais novo acender o fogo, de dizer para você, quando a gente aproxima de Jesus, a gente tem que preocupar com as coisas, com as pessoas, como Jesus se preocupou, afastando o ódio, afastando a malquerência, afastando a maldição. Se a gente conseguisse fazer isso hoje, irmãos, aquela guerra que eu comecei falando no início, não se justificaria, esses povos viveriam em paz. Mas a ganância por território, a ganância por dinheiro, o ódio a outras raças, que a gente vê claramente na Bíblia, o desrespeito com as diferenças da fé do outro, acaba afastando as pessoas umas das outras. E Cristo não foi assim. Cristo conviveu com o judeu, Cristo conviveu com o cananeu, Cristo conviveu com o samaritano, e Cristo morou na Palestina. E eu tenho certeza que o coração de Cristo está se concretizado, estará doído de ver Gaza ser transformada em resort, porque Cristo quer que as pessoas vivam e vivam em paz umas com as outras, né? E a gente, quando fala de Cristo, a gente precisa ser honesto com Cristo. Eu costumo dizer, Jesus, o Senhor pega pesado. Realmente Jesus pede uma coisa muito difícil para a gente, mas é o que Ele pede. Eu não posso trair o Cristo, a palavra do Cristo é essa. Eu preciso compreender e viver a palavra de Cristo. Então eu peço, Senhor, me ajuda a caminhar um pouco mais parecido com o Senhor. É difícil, mas se o Senhor me ajudar, a cada dia eu melhoro um pouco mais. Que Deus possa nos abençoar e que o Espírito Santo nos invada e cada dia nos ajude a propagar o amor, a misericórdia e a justiça. Amém, irmãos?